Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Felipe, professor de História do Brasil do Enseja. Vamos revisar alguns dos conteúdos mais importantes da história do Brasil. Começando por Brasil Colônia, período colonial, parte 1, tratando dos séculos 16 e 17. Bom, primeiro é preciso falar da chegada de Cabral ao Brasil, o chamado descobrimento. É importante lembrar que nesse contexto, os portugueses viviam as grandes navegações. Eles queriam explorar novas áreas de comércio, primeiro na África. Eles foram aos poucos dominando a costa atlântica da África, mas depois vão chegar ao Oriente em 1498 com o Vasco da Gama. A expedição de Cabral é a segunda expedição que vai para o Oriente, mas na viagem ao Oriente, para a Índia, vai acabar aportando no Brasil em 22 de abril de 1500. Temos aí nesse contexto a carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão oficial da expedição, de Pedro Álvares de Cabral. E ele vai relatar aqui um Brasil com índios dóceis, pacíficos, fáceis de serem cristianizados. Fala que o Brasil tem terras férteis, mas isso não interessava a Portugal. E sabem por quê? Porque Portugal, nesse contexto, estava muito mais interessado em comprar especiarias do Oriente e revender para a Europa. E quando eu falo de especiarias, estou falando do que exatamente? Eu estou falando de temperos, como cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada. E esses produtos tinham um grande valor comercial na Europa. Bom, mas o Cabral fica 10 dias no Brasil, vai para o Oriente, fica quase 4 meses lá, depois volta a Portugal. Já temos aí o indício de que Portugal tem muito mais interesse pelo Oriente do que pelo Brasil. O início da colonização, o início da ocupação do nosso território vai se dar através da exploração de um produto, que não se compara, obviamente, aos lucros que os portugueses vão ter com as especiarias. Mas esse produto vai ter, sim, grande valor comercial na Europa. Eu estou falando do pau-brasil. Bom, o nome pau-brasil vem do quê? É uma árvore cujo tronco interiormente produz uma tinta com cor de brasa, uma tinta utilizada para tingir tecidos na Europa. E tinha, sim, claro, grande valor comercial. Os portugueses vão utilizar aí a mão de obra indígena, mas não é uma mão de obra escrava. Existe uma relação amigável, amistosa, entre portugueses e índios, uma relação baseada no escambo. Na troca, os índios cortavam a madeira na Mata Atlântica, levavam até o litoral e abasteciam os navios portugueses e recebiam em troca o quê? Já ouvimos dizer que eles recebiam enfeites, espelhos. Bom, é verdade, mas o ponto mais importante é que eles recebiam lâminas de metal cortante. E nenhuma tribo indígena no Brasil conhecia metalurgia. Por isso, um machado, um facão, trazia ao índio uma revolução tecnológica. E ele via, claro, vantagem nessa relação de troca com o português. Mas é óbvio que o português entrega machado e facão para facilitar o corte da madeira que o português levaria para a Europa para vender e lucrar. Bom, nós vamos ter aqui, de 1500 a 1530, os 30 primeiros anos da ocupação, a fundação, a construção de feitorias, que são o quê? São a forma como Portugal ocupa o nosso território, construindo fortificações no litoral, feitas com toras de madeira, para armazenar pau-brasil e comercializar essa madeira no litoral. Navios portugueses vinham até aqui, se abasteciam dessa madeira e levavam até Portugal para revender. Essas feitorias tinham caráter provisório, tá? Eles, por exemplo, extraíam a madeira do pau-brasil numa região de Mata Atlântica. E ali naquela região, na praia, construíam uma feitoria. Mas depois de um tempo, aquela reserva de pau-brasil se esgotava. E o que era preciso fazer? Extrair pau-brasil em outro lugar. Desmontava-se aquela feitoria e construía uma outra feitoria no local onde fossem, extrair pau-brasil. E aí essa feitoria é uma forma de ocupação provisória. Isso quer dizer, então, que no período em que se extrai, principalmente pau-brasil, de 1500 a 1530, não há colonização efetiva do território. Ou seja, não houve a fundação de nenhum povoado, nenhuma vila, nenhuma igreja, escola, hospital, cemitério, nada disso. As pessoas que vinham para cá, vinham para extrair pau-brasil durante 4, 5 anos, enriquecer e voltar para Portugal. Não vinham para cá com a intenção de constituir família, formar famílias, morrer aqui, ser enterrado aqui e deixar herdeiros aqui. Bom, a colonização só vai começar mesmo depois de 1530. E por que isso?
porque os lucros com as especiarias estavam caindo bastante. Portugal perdeu muitos entrepostos no Oriente, justamente para outros países que passaram a navegar para lá também, né? A Espanha, a França, a Inglaterra, cidades italianas. Diante da queda nos lucros com as especiarias orientais, aumenta o interesse português pelo Brasil. E eles vão perceber que no Brasil era possível produzir o quê? A cana-de-açúcar que eles já cultivavam nos Açores, na Ilha da Madeira, nas Ilhas Atlânticas. A produção açucareira vai exigir o quê? A fixação de gente no território. Temos aí, então, o início da colonização efetiva. E, de fato, era preciso colonizar, tá? E sabem por quê? Porque nós tínhamos a presença de estrangeiros aqui. Os franceses também construíam feitorias, também praticavam escambo com índios, ameaçavam tomar parte do território. Portugal precisava, então, ocupar o território mais intensamente, efetivamente, para garantir a posse do território. A colonização vai se dar através do quê? Justamente da economia açucareira. Bom, a produção de açúcar no Brasil tem um objetivo, né? A exportação para o mercado europeu. O açúcar será, então, o único produto produzido em larga escala para ser exportado ao mercado europeu. Nós chamamos isso de monocultura de exportação. Mono. Cultura, cultivo, um só cultivo em larga escala para gerar um produto ao mercado externo, para ser exportado. O açúcar, a cana, melhor dizendo, é de clima tropical. A Europa tem clima temperado ou frio. Um produto de clima tropical lá é raro e, por isso, bastante valorizado. Por isso que valia a pena vender para a Europa e não produzir açúcar para vender no mercado interno. Aqui existia açúcar em grande quantidade. O valor aqui era baixo. Na Europa, o valor era alto e trazia lucro. Bom, nós vamos ter aqui um modelo de propriedade, a grande propriedade rural, o latifúndio. E isso ajuda a explicar, em parte, a má distribuição de terras no Brasil, a concentração agrária, a concentração fundiária nas mãos de poucos, né? Muito bem, a mão de obra implementada aqui é a mão de obra escrava. Vai mudar aqui a relação dos portugueses com índios. Aquela relação amistosa, amigável, baseada nos campos, transforma agora em uma relação de dominação e escravidão. Portugueses vão dominar terras indígenas para plantar a cana e vão escravizar índios. Mas vai ser muito difícil implementar a mão de obra escrava indígena, por vários motivos, mas os principais quais são? Primeiro, o contato entre portugueses e índios acaba provocando, esse contato mais direto agora, acaba provocando uma dizimação dos índios por conta da transmissão de doenças contra as quais os índios não tinham anticorpos para resistir. A gripe, por exemplo, provocava complicações pulmonares que levavam, em pouco tempo, muitos índios à morte. Agora, teremos também uma resistência extremamente radical do índio a essa tentativa portuguesa de escravizá-los. E claro que, se o índio parte para o conflito contra portugueses e os portugueses têm armas de fogo, isso traz a eles uma superioridade bélica que também contribuirá para uma grande matança, um grande genocídio indígena. Mas tem aqui uma outra questão. A coroa portuguesa vai ter sim a preferência pelo uso da mão de obra escrava africana. E sabem por quê? Porque a burguesia portuguesa já comercializava escravos na África para vender para os povos árabes, no norte da África, inclusive, né? E aí, olha só, agora existe a possibilidade de vender escravos para o Brasil, para a produção açucareira. E tem um detalhe, né? A captura de índios no meio do mato para ser escravizado, a coroa portuguesa não consegue tributar. Agora, o comércio de escravos africanos ele pode ser tributado tanto no momento em que esse escravo sai de uma feitoria na África, no litoral, como também no momento em que ele chega aqui no Brasil, certo? Num porto brasileiro. Então isso trazia aí, claro, a arrecadação de impostos para a coroa e uma fonte de lucro para a burguesia portuguesa, né? Já ligada ao comércio de escravos, ao chamado tráfico negreiro. Então temos aqui o modelo de mão de obra, que é a escravidão predominantemente africana.
mas era preciso organizar administrativamente o Brasil. Portugal vai implementar aqui um sistema administrativo que já utilizava lá nas Ilhas Atlânticas, Açores, Madeira, onde também produziam a cana, onde também produziam açúcar. Eu estou falando do tão conhecido sistema de capitanias hereditárias. Ele é implementado aqui em 1534. O que a coroa portuguesa vai fazer? Vai dividir o Brasil em 15 partes. 15 grandes lotes de terra e vai distribuir a 12 homens próximos do rei, fidalgos, gente importante na sociedade portuguesa. Bom, esses fidalgos recebem essas terras, são chamados agora de donatários ou capitães donatários. E esse sistema administrativo, ele funciona a partir daquilo que é determinado por dois documentos: a carta de doação e os forais. A carta de doação diz o seguinte, ó: o rei de Portugal entrega ao donatário uma capitania. E a grande questão é: o donatário pode vender a capitania? Ele é proprietário da capitania? Não. Ele não é proprietário, ele não pode vender. Ele tem apenas o direito de posse, que a gente pode chamar de direito de usufruto, o direito de explorar, certo? Agora, se ele não explorar e com isso também não gerar impostos à coroa, ele perde o direito de usufruir, perde o direito de explorar. A capitania passa de volta, né, aos domínios da coroa e a coroa vai distribuir para outro donatário que consiga explorar. Muito bem. Temos também aqui, além da carta de doação, que diz que o donatário só tem direito de usufruto, os forais, que estabelecem o quê? Estabelecem aqui, ó, as funções dos donatários. E quais são as funções dos donatários? Colonizar o Brasil. Tão simples, né? Colonizar um território desse tamanho e colocar essa missão nas mãos de 12 homens. E a coroa? Portugal ajuda com alguma coisa? Bom, a coroa entrega terras. Os donatários, os portugueses que vierem para cá colonizar, os colonos, como vamos chamá-los, eles que se virem com o resto, com o capital, com o investimento, com a infraestrutura, com a defesa do território. A coroa só participa entregando terras e, em troca, cobrando impostos. Muito bem. Nós vamos ter aqui, então, de acordo com os forais, as funções dos donatários. O que eles têm que fazer? Eles têm que atrair portugueses interessados em vir para cá e plantar cana, produzir açúcar, atrair os chamados colonos e doar a eles o quê? Terras, latifúndios, as chamadas sesmarias, é o nome que se dá para esses latifúndios doados aos colonos. Cabe também ao donatário cobrar impostos, cuidar da defesa do território, que é uma das coisas mais difíceis, é combater índios, que são os inimigos do interior, e combater também piratas, corsários, franceses, espanhóis, principalmente. Bom, esse sistema não vai dar muito certo no início, tá? Nas 2 primeiras décadas, o que se percebe é que só 2 capitanias conseguem prosperar. A de Pernambuco, do donatário Duarte Coelho, e a de São Vicente, a região ali, né, de São Paulo atualmente, que era a capitania de Martim Afonso de Souza. Essas 2 prosperam, as outras fracassam, as outras não se desenvolvem. Mas por que esse fracasso? Bom, é um sistema descentralizado, ou seja, cada donatário responde sozinho pela sua capitania. Não existe uma ligação com Portugal direta, não existe a presença do Estado português aqui no Brasil, não existe nenhuma ajuda da coroa portuguesa a esses donatários, a esses colonos. Cada capitania era uma unidade administrativa quase autônoma, onde cada donatário tinha que cuidar ali sozinho da sua capitania. Bom, por conta desse desamparo, as capitanias têm dificuldade de prosperar. O que era preciso então fazer para que a colonização de fato se confirmasse? Era preciso a presença da coroa aqui. Era preciso criar um governo centralizado. Nós vamos ter isso em 1548, com a criação do chamado Governo Geral. Vamos ter então o estabelecimento de um governo português no Brasil e a criação de uma capital para o Brasil, a primeira capital, Salvador, a sede do Governo Geral. Muito bem, mas vamos ter também a criação das câmaras municipais, né? Que são aí o poder local. Temos aqui os vereadores. Como eles eram chamados? Os homens bons. E esses homens bons, na verdade, o que eles eram? Eram os homens bons de grana, né? Eram os senhores de engenho. Só eles é que podiam participar das câmaras municipais. Só os homens mais ricos. Bom, a partir da criação do governo geral, aí podemos dizer que há um governo centralizado na colônia, com capital em Salvador, para dar amparo aos donatários, para auxiliar principalmente na segurança. Mas também vão fundar povoados,
com esses povoados no litoral, temos também a construção de portos, e aí, né, a coroa contribuindo com alguma infraestrutura para que a economia açucareira pudesse, de fato, né, deslanchar e, com isso, a colonização também efetivar-se, certo? Muito bem, vamos falar agora de um momento de mudança na história do Brasil. Olha só, em 1580, nós vamos ter um problema de sucessão do trono português. Morre o rei de Portugal e não há sucessor direto para o trono. Quem é que vai assumir? Um parente. O problema é que esse parente, que é o homem mais poderoso do mundo, também é o rei da Espanha, Filipe II. A Espanha domina Portugal. As duas coroas da Península Ibérica, Portugal e Espanha, unidas pelo mesmo governo. É o chamado período da União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. É nesse contexto que acontecem o quê? As chamadas invasões holandesas ao Nordeste brasileiro. Mas por que acontece? É o seguinte, a Espanha dominava a Holanda. E o que a Holanda tem a ver com o Brasil? Quem é que financiava a produção de açúcar no Brasil? Os bancos que emprestavam dinheiro para os senhores de engenho eram da Holanda. Quando se produzia açúcar no Brasil e se vendia para Portugal, quem é que ia lá em Portugal comprar o açúcar e revender para a Europa? Comerciantes holandeses. Mas a Holanda pertencia à Espanha e ela se torna independente da Espanha. A Espanha se torna inimiga da Holanda e vai proibir qualquer relação dos holandeses com o açúcar brasileiro. Os holandeses vão revidar essa intervenção da Espanha nos negócios da Holanda com o nosso açúcar. E o que eles fazem? Invadem o Brasil, invadem o Nordeste brasileiro. São duas invasões. A primeira é um fracasso. Em 1624, invadem a Bahia e são expulsos meses depois, em 1625. Mas em 1630, eles invadem Pernambuco e se estendem por quase todo o Nordeste, por 24 anos. Bom, nesse período aqui, o momento mais importante é quando o conde holandês Maurício Nassau vai governar o Brasil holandês, o Nordeste brasileiro. Nessa época, quem governava o Brasil de fato era a Companhia das Índias Ocidentais Holandesas e o seu presidente é o Nassau. Bom, ele vai estabelecer uma relação de parceria com os senhores de engenho, vai conceder crédito e empréstimos aos senhores de engenho. O Brasil se torna, com isso, o maior produtor de cana, de açúcar e maior exportador de açúcar do mundo. É o auge da economia açucareira, certo? Mas acontece que a Holanda vai se envolver em guerras da Europa, estava precisando de dinheiro e a Companhia das Índias Ocidentais vai exigir que o Nassau cobre os empréstimos que estavam sendo pagos com bastante atraso pelos senhores de engenho. Os senhores de engenho não tinham esse dinheiro para pagar e vão ser cobrados por isso e vão se revoltar. É uma revolta de senhor de engenho velhaco contra os holandeses. Esses senhores de engenho vão se revoltar na chamada Insurreição Pernambucana. São 9 anos de guerra, de 1645 a 1654. No final, os holandeses são expulsos. Eles se retiram do Brasil. E com isso eles deixam também de financiar a produção açucareira, eles vendiam escravos, né? Eles dominam Angola durante um tempo e vendiam escravos para o Nordeste, deixam de fazer isso e o principal, tá? Deixam de revender o nosso açúcar no mercado europeu. E para piorar, depois de 24 anos no Brasil, assimilando, aprendendo como se produz o açúcar, eles passam a produzir açúcar nas Antilhas Holandesas da América Central. Ali, ó, um pouquinho acima da Colômbia e da Venezuela. E o Brasil não tem mais o apoio holandês, a parceria holandesa e ainda tem que concorrer com o açúcar holandês. O que nós temos como consequência da expulsão dos holandeses? A crise do açúcar no Brasil. Mas prestem atenção num detalhe muito importante. Quando eu falo em crise do açúcar, quer dizer que o Brasil vai produzir menos açúcar e vai conseguir vender menos açúcar. Mas durante muito tempo, o açúcar ainda vai ser o nosso principal produto econômico. Mesmo no século seguinte, século XVIII, 1700 e poucos, com o auge da mineração, da extração de ouro, o ouro não vai superar o açúcar como principal produto. O açúcar segue como principal produto da nossa economia durante todo o período colonial a partir de 1530. Só será superado depois pelo café por volta de 1830. E para terminar a nossa aula, chegamos aqui nessa parte em que eu falo do povoamento do interior do Brasil. Olha só, quando eu estava falando da colonização a partir da economia açucareira, é importante lembrar que ela se dá no litoral.
Mas o que leva, então, ao povoamento, à exploração do interior? Bom, com a crise açucareira afetando o Nordeste, mas também a região de São Paulo, a capitania de São Vicente, vamos ter expedições que partem de São Vicente para explorar o interior. Eu estou falando de quem? Dos bandeirantes. E as expedições que eles organizam são as chamadas bandeiras. As bandeiras são expedições particulares, não tem nada a ver com a coroa, não é a coroa que organiza, certo? Elas são resultado da iniciativa particular. E eles vão para o interior, explorar a riqueza do interior. Podemos dividir as bandeiras em 3 tipos. Vamos lá então. Bandeira de preação ou de apresamento também são chamadas de bandeiras de caça ao índio, ou seja, são bandeiras que vão para o interior capturar índios para vendê-los como escravos. Agora, olha só, eles iam capturar índio nas tribos indígenas? Também, mas o alvo principal eram as missões jesuíticas. O que eram isso? Eram aldeamentos organizados por padres jesuítas que vinham para cá para justamente arrebanhar índios e catequizá-los. Esse índio já catequizado, que fala a língua portuguesa, que vive num regime de trabalho de 10, 12 horas por dia nas missões jesuíticas, é muito mais interessante aos olhos dos bandeirantes para vender como escravo para as fazendas de cana-de-açúcar, por exemplo. Temos também as bandeiras de prospecção. São aquelas que vão prospectar, procurar metais preciosos, ouro e prata, pedras preciosas, diamantes e esmeraldas no interior. Vão encontrar ouro em Minas Gerais em 1693. Isso vai desencadear o ciclo do ouro, que a gente vai ver numa outra aula. E temos também as bandeiras de sertanismo ou sertanismo de contrato. São aquelas que, na verdade, atuam como o quê? Como soldados mercenários, contratados para fazer guerra. Contratados por quem? Pela coroa, por alguma capitania, para combater quilombos. O que eram os quilombos? Comunidades de escravos fugitivos. Exemplo, o maior quilombo do Brasil, o quilombo de Palmares, na região ali da Serra da Barriga, interior da capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas. O último rei foi Zumbi, né? Zumbi dos Palmares. E esse quilombo foi combatido por uma bandeira de sertanismo de contrato, contratada pela capitania de Pernambuco, a bandeira de Domingos Jorge Velho, que vai destruir o quilombo e vai matar Zumbi no famoso 20 de novembro de 1695, o Dia da Consciência Negra no Brasil. Por último, a pecuária. Havia uma lei em 1570 que dizia que da linha do mar para até 70 quilômetros para dentro do território era exclusividade da produção açucareira. Mas vai haver a necessidade da criação de gado no interior para, inclusive, abastecer os engenhos desse gado. E aí temos o desenvolvimento da pecuária no interior de Pernambuco. E no interior de Pernambuco temos o quê? O Rio São Francisco. Então a pecuária se desenvolve no Vale do Rio São Francisco, interior de Pernambuco, descendo o mapa e chegando depois a Minas Gerais. Isso é o que nós temos de mais importante sobre essa parte 1 do período colonial. Agora não esqueça também de conferir o quê? O e-book, que tem aqui o conteúdo dessa aula e também as questões do simulado. Um beijo grande para vocês, fiquem bem e até a próxima.